Bem-vindos! Bem-vindos! Bem-vindos ao Aventuras na FPL. O Villa empatou com o Leeds num jogo onde o Rogers voltou a falhar connosco. A surpresa da semana foi o Brighton ganhar em casa do Brentford. O Chelsea não consegue ganhar ao Burnley em casa. E o West Ham e o Bournemouth voltaram a empatar. Mas o mais surpreendente neste jogo é que tiveram ambos clean sheet. O City ganhou mais uma batalha com o Newcastle. O Palace podia ter perdido com o Wolves e foi mais uma equipa que esteve por baixo no jogo, mas ganhou os 3 pontos. O Forest mostrou uma nova face em pressão alta, mas quem tinha jogado com tamanha de intensidade 3 dias antes não consegue manter o mesmo nível durante 90 minutos. O Sunderland perdeu em casa e o Fulham, no meio desta confusão toda, é a equipa mais estável da Premier League. E o Arsenal não deu hipótese, mas continua a achar que este sistema do Tottenham pode ser aproveitado para a FPL. O Everton United foi um jogo interessante, onde o United só conseguiu converter em transição ofensiva e mostra menos intensidade que no início da época. É o resumo da semana, avança agora para a análise da Game Week 28. Vamos lá! Bem-vindos novamente. O top 3 da Liga Aventuras permanece imaculado, com Henrique Moraes em primeiro, Leonardo Fouquet em segundo e Tiago Matos Alves em terceiro. Grande consistência, pessoal. Esta semana o lock será sexta-feira, dia 27, pelas 18h30, portanto não se esqueçam de fazer a equipa antecipa aos copos com os vossos colegas de trabalho. O lock da Game Week 29 será na terça-feira e entendo que seja bastante importante transferir apenas jogadores que façam 90 minutos em ambos os jogos. As equipas nas competições europeias têm um período bastante carregado de jogos e há alguns jogadores que costumam ser mais poupados, seja por lesões recorrentes, seja por profundidade de plantel. Para além disso, temos ainda que ter em conta quem pode ter double na 33, caso já tenham usado o wildcard. E isto vai ser sempre uma coisa que eu vou tentar falar e que vai estar aqui no nosso planeamento. Há uns que ainda não usaram o wildcard e podem planear até à 31 e os outros que têm que planear de agora até ao final da época. E com isto contar usar o Bench Boost na 33 e ter jogadores suficientes para jogar na 31. O caso do Timber, por exemplo, tem sido bastante consistente no 11 durante esta época toda. Saiu aos 50 e poucos minutos contra o Tottenham, mas penso que fosse por já ter um cartão amarelo. Vejo o Ben White a jogar na taça no próximo fim de semana e acredito que o Timber descansa aí. No entanto, tem Blanco na Game Week 31 e os jogos não são grande coisa até lá. Caso venha a ter double na 33, que eu acho que é a equipa mais provável de ter double na 33, o Arsenal, em conjunto com o City e Palace, a double será City fora e Newcastle em casa. Portanto, é de longe os jogos ideais para queremos para um defesa. Portanto, vender o Timber por algum jogador que tenha bons jogos até à Game Week 31, como o Van Dijk, parece-me bem jogado. Apenas compromete mais uma transferência para a double, caso já não tenha o wildcard. No entanto, o Van Dijk pode ser um bom jogador para essa double. A venda de Chalobah também é uma hipótese, até porque não vejo grande uso para um defesa do Chelsea, que não consegue ter cleans contra os piores ataques da Premier. O jogo do Chalobah na Game Week 31 é Everton fora e o Timber na 30 tem Everton em casa. Mas olhando para o calendário, penso que há a possibilidade do Timber descansar nesta Game Week 30, pois é entre a primeira e a segunda mão da Champions. Eliminatórias estas que antecedem a final da Taça da Liga, onde penso que o Timber será indiscutível. Por isto tudo, a troca de Timber ao Chalobah para Virgil van Dijk é uma troca sólida e por um valor mais baixo. Apenas vejo um defesa do Brentford ou o Anderson, do Fulham, a conseguirem pontuar bem e a jogar sempre. O James Hill, pelo preço mínimo, tem 3 jogos em casa nos próximos 4, mas isso não quer dizer muito esta época. Em caso de falta de orçamento, é uma boa solução, assim como se quiserem esperar mais uma Game Week, apostar num defesa do Leeds. Em termos de médios, o Rogers continua a fazer 90 minutos, mas simplesmente não produz o que esperamos. Desde que o Meti não deu quase nada, ao contrário do Anderson do Forest, que constantemente tem 5 ou 7 pontos. Os dois médios do Brentford tiveram Blanc, mas continuo a achar que são boas escolhas. No West Ham, o Somerville voltou a ter chances, assim como o Ryan do Bournemouth. E no mesmo rank aqui de médios low cost, com chances, tenho de adicionar o Wilson do Fulham. E até pode ser um dos capitães para a Game Week 31, onde o Arsenal e City não jogam. Isso é depois algo que iremos discutir mais para a frente, não vale a pena pensar nisso agora. O Newcastle continua bastante inconsistente e sem Bruno Guimarães, e com o calendário completamente cheio, penso que o caminho não é por aqui. Já o Deus Boreal teve um jogo, mais uma vez em bom plano,
joga em posições bastante avançadas. Pelas fixtures, eu não consigo pensar que um jogador do Everton é a solução. É uma boa compra se o único jogo que eu vejo a dar a returns é contra o Burnley. Não sei se é uma boa compra, portanto, não consigo ver um caminho por aqui. E esse jogo com o Burnley até na próxima Game Week, depois ficamos aqui com o bebê nas mãos, e até acho que não deve ter double na 33, portanto, é de longe uma escolha fácil de fazer, a menos que achem que vai bombar mesmo nos jogos difíceis. Do Liverpool como médio, vejo poucos que podem explodir e pontuar forte, após a lesão do Wirtz, que eu achava que estava aqui a ligar melhor a equipa. Não acho que o Wirtz venha a ser titular nos próximos 2 jogos, pelo que não entra na equação para compra, e para quem o tem penso que pode aguentar até se saber mais, e com sorte até começa este fim de semana. O Szoboszlai, sem ser o jogo onde fez 13 pontos, não teve grandes retornos esta época, assim como McAllister e Gravenberch. Já o Gakpo fez gol e assiste esta época contra o West Ham, mas não dá a garantia de 90 minutos. No entanto, é um jogador que em casa costuma apresentar melhores números e pode ser aqui uma alternativa a Salah e Wirtz como diferencial. Outra vantagem é poder jogar a ponta quando o Ekitike descansar, e temos aqui um bom diferencial também como médio a jogar fora de posição. Com o calendário preenchido como está, é que pode haver algum comprometimento nos minutos e sair aos 70, mas é uma aposta de alto risco, alta recompensa, na minha opinião. A capacidade ofensiva do Liverpool não tem sido nada de especial, mas acho que para melhorar tem de certos jogadores também melhorar individualmente, e o Gakpo pode ser o ponto ideal, visto que a defesa estabilizou um pouco e resta ao ataque agora fazer a sua parte. O Brighton foi mesmo uma equipa diferente, com Van Dijk em campo, como eu também já tinha referido. Foi mau timing da minha parte, mais uma vez, carregar aqui no Brentford contra eles. Agora recebe o Forest, aflito, e acho que vai ser uma vitória obrigatória para o Forest, até pelo Brighton chegar a este jogo sem pressão, após ganhar fora contra o Brentford. Não sei se o Forest aguenta o jogo todo em pressão louca, jogando 3 em 3 dias, mas como na Liga Europa ganharam 3-0 na primeira mão, deve dar para descansar alguns elementos e chegar forte ao jogo com o Brighton. O Forest é uma equipa interessante para acompanhar, pois poderão ter a melhor double da Game Week 33 com Burnley em casa e Sunderland fora. Com o Vítor Pereira ao leme eu acredito na coisa e podemos pensar ir buscar para a Game Week 31 depois do jogo com o City algum jogador que achemos que pode consistentemente dar alguma coisa ao nosso 11. O Jiménez, do Fulham, mesmo com 2 golos, sai aqui aos 60 minutos. É um risco, em termos de fantasy, é um risco. Então, ainda por cima, se calhar, nestes 2 jogos, se calhar não é titular nos 2, vai ser só titular num. Quem tem o Krupi deve metê-lo no 11 esta semana. Contra o Sunderland em casa, é uma das equipas que se pode dar target nos jogos fora. É o Sunderland, portanto, o Krupi tem aqui um bom jogo para conseguirmos finalmente dar o extra avançado. Não teve um grande jogo, mas fez 88 minutos no 0-0, pelo que acredito que o Iraola continua a apostar no jovem avançado. Com Tavernier de volta, pode sair do 11, e a decisão será entre Krupi e Adli. Se percebemos que o Krupi deverá ir para o banco, podemos tentar modificar a nossa tática e ir em 3-5-2 ou 4-4-2 e dar uso ao nosso jogador extra que tenhamos na equipa. E, se calhar aí, fazer uma transferência no meio campo ou na defesa. E por que não no Krupi? Assinava por baixo uma troca por Calvert-Lewin. Pelos minutos que tem tido, tem sempre boas stats. E os jogos até ao fim do campeonato são com equipas que por norma concedem chances. Pelo que esta semana avaliamos o caso de Krupi com o Tavernier de volta e deixamos em cima da mesa a troca de Krupi para Calvert-Lewin na próxima Game Week. É outro caso que não tem double na 33, mas tem jogo com o Wolves em casa. Deixo também um aviso quanto à Blank 31. Para quem tem o wildcard pode tirar os elementos que quiser nessa semana, mas para os restantes como o meu temos de planear um pouco mais para jogar entre a 31 e a 33. O Haaland e o Semenyo não devem sair, assim como o Gabriel do Arsenal. Logo aí tenho o banco cheio de jogadores que têm blank. A partir daqui tenho de decidir quantas blancos vou ter no 11 titular. Se vou ter 2 blancos, vou ter uma, ou se não vou ter nenhuma. O caso de Sarri e Munhoz, que eu tenho na minha equipa, e acredito que mais gente tenha, são os mais difíceis. Tenho aqui quase a certeza que tem double na 33, até pelo jogo em atraso com o City. No entanto, o Palace está em cacos e ainda tem a competição europeia para ir jogando pelo meio. Defensivamente é muito difícil terem cleans, sem o Mark Guehi e sem o Lacroix.
E no último jogo o Munhoz até acabou a central direito e o Sarr a ala direito. Se tivesse que levar um elemento do Palace para a double, seria o Sarr, mas com a competição por lugares no meio campo que estamos a ter, eu vou adiar esta decisão aqui ao máximo até mais perto da double. Não vou querer cometer o erro de levar o elemento errado do Palace e me sair furado de qualquer plano que eu tivesse. Se entretanto soubermos de alguma lesão de jogadores com Blanco na 31, é um sell rápido entre estes dois e comprar alguém que dê garantias de minutos e que provavelmente também tenha double na 33. Obrigado por estarem comigo mais uma semana. Mais uma vez lembro que o Lock é sexta-feira às 18h30. Reitero ainda que se há jogadores que não sabem se querem continuar a ter na equipa, não façam vendas apressadas. Metam no banco, repensem na semana seguinte. Mais vale 10 pontos no banco que uma transfer perdida. Em termos de capitão, esta semana vejo 3 apostas muito fortes ou muito medianas, dizendo assim. O Haaland, o Bruno Fernandes e o Tiago são as principais hipóteses para mim. O Bruno é o único em casa e, no entanto, marcou um golo nos últimos 10 jogos da Premier. E agora também já não tem Defcon, já não joga numa posição tão atrás. O Haaland, com descanso de uma semana, vai ser um predador à solta e vejo esta defesa do Leeds a cometer erros. No entanto, o Leeds em casa tem sido um osso de roer. O Leeds tem sido uma equipa que acredita na sua forma de jogo. Isto é uma vantagem na manutenção da equipa na Premier League. Já tendo também conquistado vários pontos aos grandes. O Haaland teve blanco em casa contra o Leeds e penso que é um resumo a rever antes de tomar a decisão para capitão. Já Tiago, por ser contra o Burnley, pode sempre marcar e acredito que é mais um jogo onde o brasileiro pode aumentar o seu número de gols na Premier League. Espero ter conseguido ajudar em alguma coisa nas vossas decisões desta Game Week. Grande abraço a todos e boas pontuações.